Muito bem, pessoal. Nossa aula de hoje a gente dá prosseguimento no capítulo 5, né? E nosso objetivo agora é, como lá no caso da eletrostática, né? A gente... Boa visibilidade aí, né? Muito melhor que eu... No caso da máquina eletrostática, em que a gente pode, em algumas situações, utilizar a lei de Gauss para obter o vetor campo elétrico ou o vetor de densidade de fluxo elétrico. Né? Aqui na magnetostática, a gente também pode usar a formulação integral para obter a grandeza definida até o momento, que é o vetor de densidade de fluxo magnético. Então, nosso objetivo hoje é fazer alguns exemplos, né, de uso da formulação integral para obter campos. Quando ele fala em formulação integral, basicamente está falando da lei circuital de Ampère, né? De Ampère, que relaciona a circulação do campo, por enquanto, o campo B, né? A corrente envolvida. Certo? E também a gente vai falar sobre, vai começar a discutir um elemento fundamental da magnetostática em meios materiais, que é o dipolo magnético agora, né? Que nem no caso elétrico, o dipolo elétrico, daí gera a polarização, no caso magnético, dipolo magnético, a gente vai falar em magnetização de material. Então precisa falar sobre dipolo magnético, né? Só relembrando, né, as equações no vácuo, que é por enquanto nós não temos meios materiais ainda, tem efeitos magnéticos, né? Então no vácuo nós temos formas diferenciais das equações de Maxwell para a magnetostática. Rotacional, aliás, divergente de B, né, que é o vetor de indução magnética ou vetor de densidade de fluxo magnético, zero, ou seja, não existem cargas magnéticas na natureza. Você não teria um termo lá de cá que seria densidade de carga magnética. Se você lembrar, né? No caso elétrico tem o D aqui no lugar, né? Que é a densidade de fluxo elétrico, aqui parece densidade de cargas livres. Se tivesse alguma coisa aqui, seria a densidade de cargas magnéticas livres. Não existe. Certo? Então, o campo B tem divergência nula. E tem uma equação que é a rotacional de B, né? Igual a μ0J, que é a densidade de corrente livre, né? Corrente que é tradicional de circuito que a gente conhece. E as formas integrais dessas leis são fluxo magnético, né? Isso aqui é densidade de fluxo, né? Isso aqui gera a equação para o fluxo magnético para fora de uma região limitada para uma superfície sigma fechada da zero. E a circulação de B, caminho fechado, é a corrente envolvida com a constante μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Então aqui dá a corrente envolvida. E lembrando sempre, né? Sempre enfatizo, né? Isso aqui é a circulação calculada sobre um caminho C que encerra essa área aberta S, certo? Não importa quem seja, onde existe a corrente, onde existe a campo. Se tem um caminho C, ele está encerrando a superfície S. J pode preencher toda essa superfície, pode não preencher, não importa. Se não preencher, em alguns lugares vai ser zero. Se preencher, vai ser não nulo, né? Antes de prosseguir, para facilitar um pouco, né, as coisas, eu vou introduzir, não sei se já foi colocado isso, não foi colocado ainda, mas no vácuo, por enquanto, uma grandeza. Não está feito assim no nosso livro texto, mas eu vou fazer aqui, certo? Só para a gente eliminar esse misério das equações. E, por enquanto, no vácuo vai definir uma nova grandeza chamada o vetor campo magnético. Por enquanto não foi o campo que foi definido, né? Por enquanto foi o vetor densidade de fluxo magnético. Então vamos definir no vácuo uma expressão particular para essa grandeza, que é simplesmente
definido aqui por conveniência para eliminar esse miséria da equação. Se eu multiplicar isso aqui, se eu chamar se eu dividisse B por miséria, colocar esse miséria para cá, certo? Aqui se transforma em B sobre miséria, chamar isso de uma nova grandeza, daí eu elimino o miséria. Certo? Então essa grandeza eu vou chamar por enquanto do vetor H, que é o vetor campo magnético. Né? Então as equações no vácuo, né? Então só no vácuo, com essa nova definição dessa grandeza, ou seja, no vácuo aparece um campo novo, que por enquanto ele tem uma expressão mais simples, né? Ele é praticamente uma réplica de B, tá? Colinear com B, né? Só difere para uma constante. Ele é a réplica, é o campo magnético em si. Então você tem aqui as equações são divergente de B igual a zero, continua, né? Rotacional de H, se vocês olharem aqui para cima, né? B sobre zero, né? Rotacional de H igual a J. Sai a permeabilidade, né? E fica essa relação aqui guardada, a gente sabe que H é relacionado com B no vácuo dessa forma. E as leis integrais ficam como antes. Fluxo magnético é zero. E circulação de H agora, né? É diretamente relacionado à corrente envolvida. Né? E daí você pode ver também qual é a unidade dessa grandeza do campo magnético. Só olhar para cá, isso aqui é o quê? Ampere. Isso aqui é a unidade de campo vezes comprimento, ou seja, a unidade de campo é ampere por metro. Então, muito bem. Então, nosso objetivo hoje é determinar essa grandeza H, que no fundo é determinar B, né? A mesma coisa. Vai usar agora essa equação daqui por diante. No livro está se falando em B o tempo todo, a gente vai falar em H, mas lembre-se, né? Para calcular B é só pegar, multiplicar esse H calculado pelo B, né? Okay? Então, nosso objetivo é usar, no fundo, o que a gente vai fazer é usar as duas equações para determinar a incógnita dada a distribuição de corrente. Então, mais uma vez, né? Usar a formulação integral para calcular o campo H, né? Observe, né? Dado J, eu sei, em princípio, calcular isso aqui, para uma dada área aberta S, né? Dá para calcular isso, mas só que a minha incógnita está dentro de uma integral, certo? Então, essa é uma equação integral. A solução dessa equação pode ser obtida em situações de alta simetria, como lá no caso da lei de Gauss, mesma coisa. Se na eletrostática usa a lei de Gauss para calcular campo, em situações de alta simetria, na magnetostática usa a lei de Ampère, que é essa lei aqui, né, para calcular campo. Né? Tá bom? Então vamos fazer alguns exemplos, né? De alta simetria. Então o que a gente faz, né? Tenta determinar, né? Mesma pergunta, né? De que coordenadas o campo depende? Ou melhor, que componentes estão presentes? Vou falar em H o tempo todo, tá, pessoal? Tá? Mas H e B, por enquanto, é só multiplicar um por uma constante para obter outro. Vou ficar falando de H. Que componentes de H estão presentes? Observe que para responder essa pergunta, no fundo, eu estou usando as duas equações integrais, ou as duas diferenciais. Né? Porque no fundo eu vou ter que usar lá atrás a lei de Biot-Savart, que gera isso aí, tá? Gera essas equações. Né? Então, eu vou usar, sem calcular, no fundo, usar a lei de Biot-Savart, para saber que componentes são presentes, para poder ver como é que eu, quebrando a minha distribuição em partes diferenciais, né? Compondo essas partes, de que forma eu chego nessas componentes presentes. Bom, geralmente você vai obter como resposta apenas uma, certo? Você pode obter mais, mas se for mais de uma, vai ficar muito difícil resolver pela formulação integral. Né? Bom, e de que coordenadas, né? Mesma questão, cada componente depende, né? Então, como eu falei antes, lá no caso da eletrostática, se a resposta aqui for apenas uma componente, se a resposta aqui for apenas uma coordenada, aí a gente pode descobrir um caminho
que sobre esse caminho, essa componente projetada no caminho, que é a integral de HDR aqui, né, seja constante. O objetivo é esse, porque daí, se a projeção da componente que sobra, né, geralmente essa componente já é tangente ao caminho, certo? Então, ela sai da integral, e você faz falta de cálculo integral. Esse é o objetivo. Ela se manter constante para você poder tirar da integral. Certo? Se a resposta for mais de 1 em qualquer um desses casos aqui, pode esquecer que você não vai conseguir resolver usando o Dirichlet. Tem que resolver como? Usando a formulação original, que é essa aqui, ou algo equivalente a isso, que é a lei de Biot-Savart, calcular diretamente por integração, né? Bom, então, só lembrando, né, que componente de H está presente, a gente olha no fundo para essas equações, tá? Ou, equivalentemente, olha para a equação que gerou essas equações, que é a lei de Biot-Savart, que o campo H, ou campo B, vou botar a expressão para H equivalente, para um volume de corrente é o quê? Integral no volume, dV', μ0 era para B, não tem μ0 aqui, vai ficar J de x', produto vetorial com x menos x', né, sobre 4π módulo ao cubo. A gente olha de que forma essa soma, esse produto vetorial, que tipo de contribuição esse produto no numerador dá, né, para você compor e tentar fazer uma superposição de elementos de corrente para ver que resultante vai obter. Então você tem a componente resultante. Observe o seguinte, só para você analisar, né? Se você tem um elemento de corrente aqui, observe só, isso aqui esqueça isso aqui, né? Mas isso aqui é um vetor que é paralelo a DH, certo? Onde DH é a contribuição desse elementozinho de volume aqui, JdV, né? Então esse vetorzinho que está aqui, né, para uma certa distância qualquer, é um vetor paralelo ao DH daquele elemento de corrente. Então, um elemento de corrente que está aqui, certo? Nesse ponto, o meu volume dá nesse ponto aqui do espaço, o J está fazendo isso. Se você tem um x menos x', que é esse vetor aqui, certo? X é esse ponto. X' é a localização do elemento de volume, que é esse aqui, né? X é esse ponto aqui. O vetor de diferença é esse, né? Então, o produto vetorial de J com esse vetor de diferença, para essa configuração que eu estou mostrando, né, você usa a regra da mão direita, J vetorial x menos x'. Daí vai ser um vetor que, nesse caso específico, estaria entrando no quadro, né? Certo? Então é fácil saber de que forma cada elemento contribui. Basta você pegar o J e fazer o produto vetorial com o vetor que vai do J até o ponto de observação, né? E daí esse vetorzinho é o DH desse elemento, certo? Tá bom? Então, se a sua distribuição está no espaço, você tem que ver, bom, deixa eu quebrar em elementos convenientemente escolhidos e compor 2 a 2 talvez, certo? Para ver qual é o campo resultante, né? Daí você descobre a componente presente. Então, no fundo, o que eu estou fazendo? Só para vocês entenderem bem, né? No fundo, a gente está usando duas equações que são equivalentes à lei de Biot-Savart, que são as equações integrais. No fundo, a gente está fazendo isso, né? Para poder determinar a componente presente do campo. E a segunda parte é pegar aquelas operações de simetria, né? Rotação, translação, e ver se a distribuição muda, certo? Se com uma determinada variável você fizer uma operação de simetria e a distribuição não mudar, é porque o campo não vai depender daquela coordenada específica que você fez a operação diferencial, a operação de simetria, certo? Então vamos fazer aqui um exemplo. Vou dar aqui um primeiro exemplo, né? Exemplo 1. Que é o caso da idealização de um fio infinitamente longo. Certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso aqui foi calculado pela lei de Biot-Savart, né? E mostrou-se. Isso e o plano, né? O plano infinito também, certo?
Deve ter aqui, deixa eu ver. Então, na lei, o fio infinitamente longo, que já foi feito anteriormente, né? Seria um fio que é muito longo, que pode ser aproximado para um fio muito infinitamente longo, né? Já se calculou pela lei de Biot-Savart. Você bota o eixo Z aqui, né? Como a origem pode ser colocada em qualquer lugar, né? Especificamente, a gente escolhe em cima do fio por conveniência. E o centro do sistema de referência pode ser colocado em qualquer lugar porque é fio infinito. Então, esse exemplo aqui, pela lei de Biot-Savart, né, se mostra, né, calculando mesmo, né, integral, certo? Expressão original, né? Integral de botar assim sobre C, né? De dl', né? Tem um zero i, mas para H seria i dl', um elemento sobre o caminho, daí tem o x menos x', sobre 4π módulo ao cubo. Então, calculando isso, mostra-se, né? Vai dar uma integral que vai dar isso aqui, né? H igual a i, porque o b é μ0i, então H vai ser i sobre 2πr a φ. Né? Daí, calculando, você tem algum trabalho para fazer essa integral, tem que definir o dl', etc, etc. Sabe? Bom, depende do E, o campo magnético, né? H é um campo que forma linhas fechadas, né? E sempre a tangente dessas linhas, que é o campo magnético, é sempre ortogonal à linha radial de cilíndricas. Né? Ele vai caindo com sobre R, da mesma forma que o fio infinito carregado com densidade linear de carga também tem a mesma dependência com a distância, não sobre a distância R. Só que lá é radial. Tá? Então, o vetor comparado faria isso, porque o magnético é ortogonal. Tá? Mas, em princípio, a expressão, a dependência funcional é semelhante. Isso foi feito usando a lei de Biot-Savart. Então, agora ele vai usar agora a lei de Ampère, né? Vai mostrar o passo a passo como a gente faz isso aí. Só lembrando vocês, o fio infinito ele não existe, mas ele pode ser uma aproximação para fios finitos. Certo? Um fio de qualquer forma, né? Um circuito fechado qualquer. Se você quiser saber, bom, qual é o campo bem próximo do fio, né? Então você vai ter uma ideia. Ele cai mais ou menos sobre a distância ao fio. Ele vai ser mais ou menos circular em torno do fio. Você vai ter linhazinhas fechadas aqui. Né? Depois começa a ficar mais complicado, né? Porque daí vai enlaçar, né? De forma mais complexa. Mas bem próximo do fio, a linha é fechada, circunferencial. Que nem uma carga putiforme, né? Várias cargas, certo? As linhas são complexas, mas bem perto da carga a linha sai radial. Depois ela começa a se distorcer. Mas bem perto da carga, ela é como se fosse ela sozinha, não tem mais ninguém. Certo? Então, nosso objetivo de usar essas idealizações é, em modelos reais, qual seria o comportamento sob certas situações. No caso, aí, muito próximo do fio. Bom, então, voltando, né? Vamos colocar o nosso fio infinito, colocar um sistema de coordenadas, novamente, por conveniência, é mais interessante que utilizemos o sistema de coordenadas cilíndricas, e a origem pode ser colocada como antes em qualquer lugar. Né? Eixo Z sempre o eixo contendo o fio, tá certo? Aí você tem aí XY, né? E a primeira pergunta é aquela, né? De que coordenada do campo, aliás, que componentes estão presentes? Então, o que a gente faz? Eu vou calcular sempre o campo no plano XY, certo? Porque esse plano XY pode estar em qualquer lugar, né? Então, escolha um ponto no plano XY, uma distância da origem. Né? Aqui dá um ponto, certo? Temos aí um vetor que vai daqui para cá, né? E eu quero saber, para esse ponto X, né? Que é o X que a gente fala lá de Biot-Savart, né? X, esse ponto aqui, R a R. Essa distância aqui é R, né? O vetor radial é o AR. Certo? De que forma os diferentes elementos dessa distribuição contribuem para o campo H total aqui nesse ponto? Então, a gente vai olhar para a lei de Biot-Savart, a gente vai pegar elementos de corrente equidistantes desse ponto. Porque se vocês olharem para a expressão, por que equidistantes? Porque isso aqui se mantém constante para os dois elementos.
Então, dois elementos da mesma distância têm em módulo a contribuição semelhante. Eu só olho para a parte vetorial da contribuição. Então, se eu pego um elemento a uma dada distância da origem, certo? E um outro a mesma distância, eu vou analisar qual é a contribuição desse elemento para o vetor DH, né? O DH1, certo? Elemento 1, elemento 2. O DH1, né? Ele tem uma intensidade que depende dessa distância, né? E o vetor tem que direção, né? O DH1, certo? É paralelo a quem, né? Esse DH1. Você vai fazer o produto vetorial do o JDV, que agora vai ser o IDL que aparece na nossa equação, o IDL linha, né? É esse vetorzinho aqui, ó, que a corrente está para cima, tá certo? Então o IDL é um elemento que aparece no produto vetorial, é esse. O x menos x' é esse vetor que vem daqui para cá, certo? Tá? Esse vetor aqui, eu vou botar assim, esse vetor para não colocar. X menos x' é o vetor que faz isso. Para esse elemento 2, né, o IDL está para cima, né? E o x menos x' é o vetor que vai daqui para x, do x' para o x, né? Tá? Esses tamanhos de vetores são iguais. Tá? Bom, então qual é o DH1? Né? O DH1 é um vetor que está... esse vetor, produto vetorial com esse. Se vocês forem fazer, né? Vai ser um vetor que está ortogonal a esse plano aqui, né? O plano que contém os dois. É esse plano aqui. Ó. Esse é o semiplano qual φ constante. Quem é o vetor ortogonal ao semiplano φ constante? Superfície coordenada cilíndricas. É o segundo vetor da base. Vetor ortogonal. Quem é? A φ. Certo? Então o DH1 é na direção e sentido do Aφ, no Aφ exatamente nesse ponto. E o DH2 também, porque é o mesmo vetor, certo? Vai para a mesma direção e sentido, é um vetor ortogonal ao semiplano φ constante, que é esse semiplano aqui, continua, mesmo semiplano, certo? Então o DH2 também, nesse caso específico, ambos já dão, ou seja, qualquer elemento de corrente, não precisa nem compor mais de um, certo? Todos os elementos de corrente dão contribuição sempre na direção azimutal. Certo? Então, qual é a conclusão dessa primeira análise? A gente descobriu a componente presente, que é uma. O campo H é um vetor que tem uma dependência com a componente azimutal, cuja dependência não é conhecida ainda, que eu não analisei. Certo? Então, vai ser Hφ, que depende de que coordenadas? Nesse sistema, de 3 coordenadas. Mas só tem uma componente, a φ. Essa é a conclusão da primeira análise. Que componentes estão presentes, certo? É a segunda análise, né? Quais são... o Hφ depende de todas essas coordenadas, né? Então a gente faz operações de simetria, certo? Só fio, né? Eixo Z, você coloca XY como referência aqui, e aqui as coordenadas que está interessado, R, φ e Z. E a corrente está fluindo sempre assim, né? Assim. Ok? Então o que nós temos aí? Operações de simetria, né? Você pega a distribuição translada na direção de Z, certo? Fixa o ponto de espaço, tira da posição, certo? E se afasta. Né? Ou, se você quiser, mantém o fio parado e se afasta do fio para ver o que acontece. Ver se há alguma modificação. E a outra é rodar, né, em torno do eixo Z. Ou seja, rodar o fio e se torna a mesma coisa. Então você tem aí translação na direção de Z, translação na direção radial e rotação no fio, certo?
Translação na direção Z, né? O H fica inalterado, né? Não varia. Não há nenhuma modificação, não há nenhuma razão. Estou aqui parado, tem a mesma soma, né? Se fosse finito, não. Se eu tirasse do lugar, aí já é outra distribuição. Né? Me afastei do ponto. Mas ele é infinito, então não tem. Se eu me afastar, ou se eu ficar parado e deixar a distribuição se afastar, então o Hφ vai variar, né? Rotação desse fio, se eu ficar aqui parado, nada acontece, porque é a mesma distribuição. Não varia. Então, você, dessa análise, você tem o quê? Hφ de RFZ, na realidade, é Hφ de R. Chegamos à conclusão com essas duas questões que o H é um campo que tem apenas uma componente que depende apenas de uma variável. Então, observe, a gente no fundo está usando duas equações de Maxwell. Por quê? No fundo, estou usando a lei de Biot-Savart, que origina essas equações, tá? Como resultado das equações. Tá? Isso, basicamente, girar o fio, por exemplo. Então, da direção do vetor. Oi? Repita. Se girar o fio, então, da direção, aí vai mudar outras. Se girar o fio. Ou é o fio, se for pelo fio. Não, mas girar o fio. Não, mas ele não pode sair do lugar, ele fica parado. Girar é girar ele sem fazer nada ou nenhuma outra modificação. Se ele fizer isso, ele está saindo do lugar. Como é que eu ponho? Você pega o fio e faz isso. Ah, eu giro o fio. É. Eu fico com ele parado. Ele não pode. Daí, se ele fizer isso, ele está saindo do lugar. Então ele está saindo R do lugar. Certo? Está mexendo no R também. Quer dizer, quando eu falei Z, eu subi desse fio. Não mexe nem φ, Não mexe na. nem R. Deixa ele fazer isso sem mexer no número. Uma variável de cada vez. Uma coordenada de cada vez. Tá bom? Bom, e com isso a gente agora tem que descobrir um caminho C sobre o qual, né, o HDL seja constante. Tá? Que caminho seria esse? Um caminho que o R seja mantido constante. E um caminho que seja tangente a isso aqui. Tá? Olhando de cima, né? Que caminho seria esse? Aqui está o fio, né? Então, ponto aqui. Basta você olhando de cima, né? Pegar um caminho fechado que tenha equidistante. Aqui está o fio, certo? Equidistante do eixo Z, né? No plano XY. Esse aqui está o fio, quando está saindo do quadro, né? Seria o eixo Y, seria o eixo X. O que o caminho tem? Esse caminho tem o quê? Uma distância constante ao eixo Z. Certo? Nesse caminho, né? O DL, né? Elementozinho tangente aqui. O vetor dl seria, na integração da linha de pé, seria R e a diferencial do ângulo, que é dφ. A integral de JDS é a integral sobre essa área aqui, né? Lembre-se, né? A integral de JDS é o caminho encerra essa área aberta aqui todinha, certo? Você integra JDS nessa área, que é a corrente envolvida. Mas só que a integral dá 0, 0, 0, quando passar na seção transversal do fio, vai dar I. Né? Então, por isso que eu falo, sempre a área limitada é essa aqui, a integral de JDS, no segundo membro. Mas aí você tem a integral de HDL, com essa escolha, né? Vai ser a corrente envolvida por esse caminho que vai dar I. Então, quem é H? Hφ de R, a φ. Com essa escolha de L, você tem HDL aqui. A φ escalar φ dá 1, vai ser Hφ de R vezes R de φ. Hφ
de R vezes R vezes dφ. Então joga na integral, você vai ter a integral para gerar o caminho, né? A variável de integração vai ser φ, R é constante, φ varia de um valor inicial até esse valor mais 2π, de 0 a 2π. Igual aí, né? Daí, quem é constante? Isso aqui, ó. Essa é a estratégia, né? Fazer de tal forma que a componente que sobra seja constante. Ela pode sair da integral, quem encontra. O R também sai. A integral de φ vai dar 2π. E você descobre quem é a componente azimutal do campo. Hφ é I sobre 2πr. Né? Que é o resultado obtido da lei de Biot-Savart, né? Certo? Então, pessoal, tenham muita atenção em como saber identificar se o problema pode ser resolvido por lei de Ampère ou não. Né? Vou dar aqui algumas situações. Certo? Por exemplo, mesmo problema. Se eu pegar só um fio finito aqui, na verdade, o fio finito é um pedaço do circuito maior, certo? Você quer saber, bom, esse fio, só esse pedaço do circuito maior, contribui com que campo no espaço? Né? Se eu quisesse perguntar isso, né? A forma desse circuito pode ser arbitrária, mas eu quero saber um pedaço retilíneo de fio, certo? De comprimento L. E que flua nele uma corrente I, né? É bom de saber porque, né, isso aqui, a corrente não pode desaparecer aqui de repente, certo? Só se aparece no tempo, não é o caso. Então, isso aqui está indo para o resto do circuito aí, qualquer. Tá? Que é só a contribuição desse fio de comprimento L. Bom, se eu for calcular aqui, né, eu posso perguntar para vocês, sem resolver o problema, né, a gente fazer a mesma análise, né? Que componentes estão presentes, de que coordenada como depende. Vamos fazer essa análise para descobrir e ver se dá para resolver. Tá? Que componentes estão presentes para esse problema? Estou aqui no ponto do espaço. Oi? Veja, vamos olhar para o exemplo anterior, que foi um fio infinito, certo? Fio infinito, mesmo sem fazer muito... Deixa eu ver onde ele está aqui. Está aqui, ó. Cada elemento de um fio finito, finito ou infinito, certo? Sempre dá uma componente que é azimutal. Mesmo que ele seja finito. Porque sempre cada elementozinho dele dá sempre uma componente azimutal. Ou seja, eu sei que mesmo que ele seja finito, né, o H só tem uma componente. Então a resposta foi 1 também, certo? H. O H azimutal de R, φ, Z, a φ. Ou seja, resposta, uma componente. Segunda análise, de que coordenada essa componente depende? Daí a gente vai fazer operações de simetria de novo, tá? Daí primeiro, vamos trasladar na direção Z. Né? Translação na direção de Z. Translação radial e rotação em φ. Tá? Translação em Z, o campo varia? Então, Hφ varia. Translação em direção E, o campo varia? Varia. E rotação em φ varia? Não. Não varia. Tá? Então a resposta, a gente sabe a dependência, certo? Sabe que o campo H é da forma agora Hφ de RZ. Tá? Então observe a dificuldade que a gente teria. A gente sabe que a gente pode pegar um caminho fechado em que pelo menos a projeção seja constante, que seria um caminho, uma circunferência, certo? Se eu aplicar a lei de Ampère, ela vai funcionar, vai dar, integral de HDL vai dar igual a I. Certo? Observe, tem uns problemas. Se eu pegar um caminho aqui fora, por exemplo, né, dá zero. Certo? Né? Oi? Mas se eu fizer aqui fora, dá zero. Né? Certo? Né?
Por quê? Porque isso aqui vai para outro lugar, né? Isso aqui vai para outro lugar, né? E vai realmente, se você fechar o caminho, dá zero. Né? Mas fica estranho, né? Você está aqui na borda, entra um pouquinho aqui, dá não nulo, de repente sai um pouquinho, dá zero. Né? Porque essa situação não existe, um fio sozinho, né? Ele vai para algum lugar para vai realmente dar zero. O campo vai, de repente, vai mudar para zero, porque você parte de um circuito. Se você circular por aqui, daí. Se circular por fora, dá zero. Porque está dobrando, na realidade, para cá a corrente. Sabe? Mas só esquecendo isso um pouquinho, né? Se eu pegasse aqui um caminho fechado por aqui, eu calcularia, eu sabia que a circulação dava aí. Mas não dá para descobrir um caminho fechado em que isso aqui seja constante. Certo? Né? Isso aqui vai variar, né? Para cada posiçãozinha que você colocar. Tá? Ok? Então, não é trivial a resposta, né? Muito bem. Vamos para mais um exemplo. Vou fazer o exemplo de um plano, né, de corrente. Um tipo de distribuição em que a corrente está no plano, né, superfície de corrente. Então você tem aí uma superfície, vou fazer ela mais ou menos vários fios paralelos assim, certo? Vou botar assim. Vou fazer uma superfície assim. Você tem essa superfície corrente aí. Você pode imaginar como sendo vários fios em paralelo, né? E admitamos que a distribuição de corrente é uniforme sobre o plano, ou seja, o vetor densidade de corrente superficial é sempre constante, né? Então você tem esse plano aí, estou mostrando só um pedaço dele, ele é infinitamente extenso, mais uma idealização, né, que a gente quer resolver perto de uma superfície corrente, qual seria o campo na realidade, né? Então a gente pega aqui um ponto qualquer, certo? Faça um sistema de coordenadas, né? Ok. Vou botar aqui no sistema de coordenadas. Então, nossa superfície corrente, temos aqui o eixo X, eixo Y e eixo Z. Mais uma vez, a gente tem uma distribuição que ela é ilimitada nas direções X e Y, né, e está localizada num plano Z igual a zero. Né, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa distribuição em elementos simétricos, né? E determinar a resultante para esses elementos. E vai tentar compor. A gente pode imaginar essa distribuição, esse plano de corrente, né? Só lembrando, ele tem a distribuição de corrente que dada por K, né?
K0. Isso é corrente fluida de adição X, né? K0 é a magnitude da densidade de corrente superficial, a X. Então, qual é o campo, né, acima ou abaixo desse plano, certo? Então, o que a gente faz? A gente pode quebrar em elementos, pegar duas áreas, se eu quiser, certo? Uma área aqui, né? Determinar a contribuição desse elemento de área, pegar uma simétrica, certo? E sair calculando. Ou eu já posso imaginar essa distribuição como sendo composta, vou apagar isso, composta de vários fios paralelos, certo? Eu posso, como eu sei o campo de um fio, né? Posso chegar num ponto desse, que é no eixo Z. Esse eixo Z está em qualquer lugar, posso deslocar esse sistema de eixo, né? Isso é infinito. E determinar, bom, para cada vez, pego dois fios paralelos, simétricos, e vejo a contribuição desses dois fios, certo? Então, olhando de frente, né? Essa distribuição, como se fossem vários fios em paralelo, olha dessa forma, muito próxima, né? Então você tem distribuição aqui num ponto qualquer, você pega dois fios simétricos em relação a essa linha aqui, né? E olha por exemplo, vamos pegar esse elemento aqui, calcular o campo desse ponto aqui, pega um simétrico, está mais ou menos no meio, né? Mais ou menos aqui, certo? Esses dois elementos, né? Qual é o campo desses dois fiozinhos fictícios aí? Né? A gente sabe que o campo de um fio agora, você sabe que ele é sempre azimutal, olhando para a regra da mão direita, com o polegar sendo o eixo do fio, direção do campo, o sentido seria da mão, né? Certo? Fazendo a regra da mão direita. Então, a corrente está saindo aqui, né? Então, aqui, esse fiozinho fornece uma componente ortogonal, será 90 graus aqui. Vou fazer com isso aqui, fica mais fácil. Por aqui confunde aqui um pouquinho, tá? Vou fazer assim. Né? Então, esse aqui faz 90 graus, né? Mais ou menos, certo? Este outro fio vai dar uma contribuição. Esse aqui, né? Que está ortogonal. De mesma magnitude, certo? Mais ou menos aí, ortogonal aqui. Certo? Então, esses são vetores de mesma magnitude que estão desviados para cima e para baixo igualmente. Né? Eles estão desviados em relação a essa linha, para cima e para baixo, e a resultante vai ser um vetor, né? Paralelo ao plano. Resultante desses dois fiozinhos. Sabe? Então, se somar vários fiozinhos, vão dar sempre a resultante. O campo dos vários fiozinhos vai dar um vetor. Né? Então, olhando aqui, eixo Z, eixo Y, saindo do quadro é o eixo X. Então, o campo acima do plano vai dar para a esquerda, né? Então, acima do plano, o campo faz isso. Né? Se eu fizer a mesma raciocínio para baixo, eu vou concluir para baixo do campo. O campo faz isso, né? Porque aqui esse fio vai fazer algo assim, o outro fio vai fazer algo assim, e a resultante vai dar para a direita. Então essa é a conclusão. O campo ele tem uma componente, tá? H. Que direção essa componente tem? HI é a direção Y, né? Eu vou esquecer o sinal agora, certo? Eu sei que a componente é na direção Y, chamada de HY. X, Y, Z, Y. Essa é a conclusão que a gente tem. Mas tem uma conclusão adicional, certo? Essa componente, né,
ela tem uma propriedade, né? Se você olhar, se eu tiver uma certa distância do fio para cima e a distância para baixo, em princípio a magnitude é a mesma, porque está a mesma distância do plano, certo? Mas só que muda o sentido. Então essa função h, né, tem a propriedade que hy de x, y, z é igual a menos hy x, y menos z. É uma função ímpar de z, digamos assim. Tá? Igual essa, né? Tá? Posso tirar outras conclusões, certo? Porque, veja, eu não sei, né, ainda a dependência, né? Mas vamos ver aí a dependência com as coordenadas, né? Ou seja, a componente foi descoberta, tem uma componente y e essa componente, a dependência nas coordenadas, uma das propriedades eu sei que é essa aqui. E a segunda propriedade é, bom, de que coordenadas essa componente de resultante depende, né? A gente faz as translações no nosso sistema de coordenadas. Aqui não tem rotação, aqui é translação, porque o sistema é x, y, z. Então você pode fazer translação, né? Para essa tripla de coordenadas. Translação na direção x, translação na direção y e translação na direção z. E ver se a variação. Translação na direção x do plano, né? Se ele é infinito, né? Então translação na direção x, translação na direção y e translação na direção de z. Então hx, hy não varia, né? Porque a configuração de corrente não muda. Translação para cá também não há modificação, o plano é o mesmo, então hy não varia. E translação na direção z, aí eu, em princípio, posso ter uma variação, né? Então, se depender de alguém, vai depender só de z. Ou seja, a gente obtém essa informação só pela análise de simetria. Vai concluir já que hy também não varia com z, né? Só quando você muda de um lado para o outro. Ele vai variar. Então, nossa conclusão, h é uma função hy de z a y. Certo? Antes de resolver, eu quero mostrar algumas coisas aqui interessantes. Certo? A gente pode, deixa eu fazer aqui mais... Aqui dá o plano de correntes. E eu vou pegar agora várias situações. Uma delas, um caminho fechado que não envolva a corrente. Como o meu H é sempre numa direção fixa, né? Um caminho fechado vai ser segmentos, né? Em cada parte do segmento, o H ou é zero, a projeção do H, ou é na direção desse segmento. Um segmento conveniente seria um segmento retangular. Certo? Pode ser qualquer um. Vou pegar um aqui, por exemplo. Certo? Deixa eu botar ele mais para cima. Fazer assim para ficar mais evidente o raciocínio. Isso é um caminho fechado, certo? A minha corrente está saindo por aqui. Está no plano, certo? Só que eu não estou envolvendo ela, né? Estou pegando um caminho fechado. A minha área está sempre à esquerda. Lembre-se, né? Quando você faz integração, circulação, é tal forma, né, que a área está sempre à esquerda desse percurso. Sabe? Se você fizer ao contrário, dá um sinal errado. Calcula o campo com sinal errado. Daí eu faço esse caminho. Observe, né? Esse primeiro segmento, y varia, porque essa coordenada aqui é y. Né? E z é fixado no valor que é z1. Então, nesse segmento, o campo vale hy de z1. Daqui o z varia de z1 até z2. Nesse ponto, a altura, a z2 seria esse ponto aqui. Então, aqui o campo, digamos que o campo fosse assim, certo? Ele não é assim, ele é para o outro lado, mas vamos botar assim. Seria hy de z1. E aqui seria hy de z2. Né? Se eu aplicar a lei de Ampère para esse caminho fechado, eu tenho que a circulação de H
é igual a corrente envolvida por esse caminho que é zero. Você tem, bom, nesse caminho, só lembrando, tá? Aqui a coordenada y vale y1, e aqui nesse outro vale y2. Então eu faço integral de HDL de y1 a y2. Né? DL, nesse caso, seria apenas o dy a y. Lembrem-se, viu, pessoal? Não bota sinal no DL. Aquilo que eu falei no capítulo 1. Certo? Não se coloca sinal no DL. Deixa que a integração se incumbe de saber para onde a coordenada vai aumentar ou diminuir. Tá? Bom, então HDL para Z igual a Z1, H escalar DL, é HY de Z1 DY. Tá certo? Então, nesse primeiro segmento aqui, é HY de Z1 DY. Certo? Nesse segmento aqui, H está assim, né? E DL está assim, integral HDL dá zero. Nesse aqui também. Eles são ortogonais. E nesse aqui vai dar HY de Z2 escalar DL. Mas DL é quem? É isso aqui. Certo? Então vai dar em Z igual a Z2, só para a gente fazer direitinho, HDL vai dar. Certo? Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Não tem nada errado, certo? Matematicamente está tudo certo. Então vou fazer a integral de linha, né? Então se só tem duas, a integral de linha vai só resultar em duas contribuições. Integral no segmento de baixo de y1 até y2, né? Mais integral do segmento de cima de y2 a y1. Certo? Como a integral é em y, né, não depende de z, isso aqui sai, fica hy de z1 vezes a diferença de coordenadas y2 menos y1, mais hy de z2, agora mudou, né, y1 menos y2, igual a zero. Se eu dividir por y2 menos y1, isso aqui vai dar menos 1, né? Resultado. Certo? Conclusão é essa. Ok? Então deu um menos aqui, porque se eu mudar para y2 menos y1 fica menos. Cancela essa diferença. Conclui-se que o hy na coordenada z1 é igual ao hy na coordenada z2. O que foi? Você pagou? Eita, bicho, tem que mexer aqui. Então, o que quer dizer essa equação aí, pessoal? Quer dizer que o hy não depende de z. Certo? Qualquer que seja z e z2, o hy de uma altura z1 vai ser igual ao hy de z2. Então, dessa análise, você, pela lei de Ampère, a gente mostra que hy não depende também de z. De um lado só, né? Certo? Do lado de cima, né? hy independe de z. Só estou fazendo isso aqui, a gente podia pular essa parte, só para mostrar como a lei de Ampère já dá muita informação. Né? Para uma análise simples, você mostra que essa dependência em z não existe. Para um plano infinito, de um lado do plano, o campo nunca vai variar. Isso é sempre constante, mesmo no infinito. Né? Mas aquela propriedade mantém-se. Hy de menos z menos hy de z. Né? Então, agora, se eu pegar agora, para realmente calcular o campo, você vai pegar agora um caminho fechado envolvendo, né, sua distribuição. Agora eu posso botar
retângulo, né? Eu posso, se eu ignorasse essa informação, pegaria um simétrico. Então, lembrando, né? Aqui, esse é um caminho fechado, que vai envolver parte da minha distribuição. Integral de JDS é essa integral aqui, certo? A gente vai fazer já já. As contribuições de segmentos laterais vai dar zero, certo? Então, o H é HY. Como de cada lado o campo é constante, né? Quer dizer que o campo todinho aqui vai valer um valor, do lado de baixo é menos esse valor. Então, HY é AY, né? Mas com HY tendo essa propriedade, HY de menos E menos HY de Z, que são constantes, certo? Só para dizer que se eu inverter a posição, tem essa simetria. Então, se eu fizer agora aqui, né? Esse aqui é Y1, de novo, né? Y1, aqui é Y2. Eu não preciso me preocupar com essa distância, porque o campo vai ser sempre constante. Então, a integral de HDL é igual a integral de JDS, que nesse caso, S é essa área todinha, tá certo? Isso aqui é S. Essa integral reduz seu integral sobre essa linha aqui, sobre essa linha que vai desse ponto Y1 até o ponto Y2. Isso aqui vai dar, certo? Como na última aula foi explicado, integral, né? De Y1 até Y2, de K escalar a normal do segmento atravessado. A normal está para fora do quadro, certo? Normal é essa normal que sai aqui. É ortogonal ao caminho. Porque, lembre-se, essa normal é a direção em sentido do vetor área diferencial. O vetor área diferencial seria o vetor assim, ó, cuja normal para ele sai, né? Só que essa integral reduz só a integral de corrente de superfície, que seria K escalar, porque é isso aqui, ó, o elemento de área seria isso aqui seria um DI, DZ, né? E aqui você teria um DY, né? E aqui está normal, certo? DS é JDS, né? JDYDZ na direção do AX, certo? Essa JDZ dá o K, certo? Né? E o resto vai ser a normal, que é AX, vezes DY. Então isso aqui é K escalar N, que é AX, né? Bota primeiro DY, AX. É assim que calcula, certo? Então, toda aquela integral de superfície dá só essa integralzinha aí. Esse K é K0 a x, de escalar x dá 1, então vai ser a integral de y1 a y2 de dy. Que vai dar K0 y2 menos y1. Do lado direito, isso aqui vai dar a integral de y1, então na parte de baixo, tá? y1 a y2 de HY, de que coordenada? Bom, se aqui for Z, eu pego aqui sendo menos Z, certo? De HY de menos Z, dy, mais a integral de HY de Z, dy de novo, certo? Porque o DL é dy a y, então vai ser integral da maior para menor agora, né? E HY de Z dy. Observe que eu não botei a direção do vetor. Eu não estou botando eu não estou nem imaginando como é que ele é. Eu estou botando matematicamente, precisamente como deve ser feito isso aí. Você não se preocupa, o resultado da matemática vai dizer para onde o vetor vai apontar. Certo? Eu não estou dizendo que ele está para a direita ou para a esquerda, nem quero saber. Simplesmente escrevo corretamente a expressão para ele. Certo? Então essa integral que vai dar HY de menos Z y2 menos y1 mais HY de Z, vou botar aqui, né? Y1 menos y2, vou botar logo assim, menos y2 menos y1, né?
igual a K0 y2 menos y1. Certo? Então vamos cancelar esse y2 menos y1 aqui, ó. Vai ficar hy de menos e menos hy de z, que vem o menos daqui, né? Igual a K0 daí a nossa propriedade, né? Hy de menos e é quem? Menos isso aqui. Então vai dar hy de z igual a menos K0 sobre 2. Certo? Se z for positivo, né? Vai dar isso. Se z for negativo, muda de sinal, fica para o lado direito. Ou seja, do lado de cima está para o lado esquerdo, como a gente falou, né? Do lado de baixo está para o lado direito. Ou seja, H igual a K0 sobre 2 menos, né? A y, se z for maior que 0, ou K0 sobre 2 a y, z for menor que 0. Né? Se você quiser o b, basta multiplicar por mi0 aqui. Mi0 K0. Certo? Né? Ou seja, H, você pode escrever também daquele jeito, né? Menos z sobre módulo, aliás, ficou assim. Esse vetor seria z sobre, tirando, diferente, z não pode ser 0 aqui, tá? Z sobre módulo de z. Aí. Né? Se z é positivo, dá para o lado esquerdo, se for negativo, dá para o lado direito. E observe, né? O campo H, ele tem uma mudança súbita, né? Se você fizesse um gráfico, olhasse o H como função de y, né? Essa componente do H, componente então, assim, aqui é a coordenada y, né? E aqui é a componente hy, certo? Como função de y não, de z, né? Hy de z. Então, do lado de cima, hy é negativo, né? Do lado de baixo, hy é positivo. Isso seria essa função aqui, certo? São degrau, no caso. Tem um salto, né? Descontinuidade da componente tangencial de H, certo? Pula de... Ela dá um salto. Né? Fazer negativo, de repente, pá, muda para o outro lado, certo? É diferente do campo eletrotangencial. O campo eletrotangencial é contínuo. O campo magnético tangencial não é. Né? É descontínuo, tem uma descontinuidade aqui, certo? Se você tivesse uma camada, uma placa de corrente, e que a corrente tivesse distribuída nessa placa, é aqui um pedaço dessa placa, certo? Se eu conseguir apagar um pedaço dela aqui. Não consigo, não sei. Deixa eu apagar na força bruta aqui. Certo? Se você tivesse uma placa, né? Isso aqui é um pedaço da placa, né? Uma placa infinita em que a corrente tivesse distribuída nessa placa, certo? Se você fosse, se essa distribuição for uniforme, né? Digamos que aqui é o centro da placa. Mais uma vez, eixo Y para cá, eixo X saindo do quadro, e a corrente está distribuída agora nessa região entre duas superfícies, né? Z igual a D sobre 2, digamos, Z igual a menos D sobre 2. É como se tivesse vários planos de corrente, né? Certo? Bota vários planos e forma uma placa de corrente agora, certo? Então, se você for analisar o comportamento disso, você vai ter algo parecido. Do lado de fora, o campo vai estar para um lado, do lado de baixo, ele vai estar para o outro. E não vai mudar mais, certo? Essa placa foi infinita, né?
Então ele vai se tornar constante. Quando chega aqui, ele vai transitar do valor que ele tiver aqui até o valor que ele tiver aqui embaixo. Então, se aqui ele vale isso, certo? Ele vai ter uma transição contínua desse valor até chegar do outro lado. Vai ser zero aqui no meio. Chega aqui, ele muda para o outro lado. Certo? E aí continua sendo sempre constante, né? E aqui continua sendo sempre constante. Aí isso que acontece. Vai transitando, mudando. Admitir que essa dimensão seja uniforme, né? Então, se você olhasse para a função, né, ela teria uma transição contínua, certo? De um lado a outro, né? Passando pela origem, certo? É algo assim. Isso aqui você teria isso aqui, certo? Essa transição. Então, o que é o plano fino? É uma placa que você vai diminuindo as pessoas até tudo tem um salto súbito, né? Daí isso acontece. Ok, pessoal? Então, essas duas situações, além de situações em que você tem cabos coaxiais, você pode calcular o campo pela lei de Ampère. Fica como exercício vocês fazerem isso aí. Tem aí no final do capítulo, tem exercício proposto para vocês fazerem, tá? Bom, para a gente completar essa aula de hoje, né, vamos falar sobre o dipolo magnético. Então, lá no caso elétrico, né, nós temos, a gente começou a falar, tinha cargas livres, né? E a matéria isolante, como é que a gente leva em consideração, né? Bom, a matéria isolante, ela é constituída de átomos e moléculas, certo? Cada átomo ou molécula tem cargas ligadas. Os centros de carga, em geral, podem não coincidir. Se isso acontece, a própria molécula gera um campo, né? Se isso não acontece, um campo é aplicado, separa as cargas e essa separação cria um novo campo, né? Essa separação que a gente chama de polarização, né? Polarização da molécula, a polarização da matéria, certo? Separar as cargas e ver o efeito elétrico dessa separação. Cada elementozinho fundamental é o que a gente chama de dipolo elétrico. E no caso magnético, né? Os materiais magnéticos, né? De onde vem esse magnetismo? Ora, só existe magnetismo se existir carga elétrica, né? Sem carga elétrica não tem magnetismo. Seja um elétron isolado, né, rodando em torno do seu próprio eixo, é uma carga elétrica que é uma esfera de carga, você pode imaginar uma eletrosfera, está girando, tem uma corrente equivalente ali, certo? Pode ser calculado, se quiser. Ou você pode imaginar os elétrons girando em torno dos núcleos, certo? Daí você tem um efeito, um microcircuito, né? Nanocircuito, né, de corrente. Então, a matéria em si, o efeito magnético da matéria é calculado pelos efeitos dessas correntes microscópicas, né, correntes atômicas, digamos assim. E o nosso modelo simples é o quê? Uma espirazinha de corrente. Qual é o efeito magnético que ela produz? Uma espira de corrente, se você modelar um átomo sendo essa espirazinha de corrente, aí vai poder calcular qual é o campo de um átomo, de uma molécula. A gente vai ver qual é o elemento, que informação, qual é a propriedade intrínseca dessa espira de corrente, né? A gente vai ver e vai identificar na formulação, certo? Então você tem aí essa situação que a gente quer identificar. Você tem uma pequena espira, você faz uma espira de qualquer tamanho, tá certo, por enquanto, e depois a gente vai ver em algumas situações, né? Temos aí nossa... Aqui é uma situação em que você tem um campo que varia com mais de uma coordenada, né? E aí não é trivial calcular usando lei de Ampère nem nada, tem que calcular pela lei de Biot-Savart, se quiser calcular, né? Então, qual é o efeito, né? Um ponto localizado no vetor posição x, o efeito magnético dessa espira,
que circula uma corrente, vou botar por aqui para não atrapalhar a figura, corrente I, certo? O que a gente vai fazer? A gente quer saber, bom, no caso eletrostático, a gente fez, bom, quem é o potencial de um dipolo magnético, ou seja, de um par de cargas separadas na distância dele, potencial elétrico, e do potencial, quem é o campo elétrico, tá? Aqui a gente vai fazer algo parecido, a rota é a mesma. Quem é o potencial, no caso magnético, que é o potencial vetor magnético, e do potencial vetor tem o campo B, que é a rotação radial. Então a gente vai calcular o potencial vetor dessa distribuição. Né? O potencial vetor, a expressão é simples, né? Calcular a expressão é outra história, mas a expressão em princípio é simples. Mas aqui você tem uma distribuição em que, deixa eu botar aqui os elementos, né? Você tem aqui elemento de corrente que está aqui nesse ponto. Vamos localizá-lo. Variável, certo? Observe que essa observação aqui cai aqui num ponto do plano qualquer, certo? Deixa eu só desenhar, construir, fazer a construção aqui. Tá? Isso aqui está isso aqui é uma posição de um elemento de corrente, tá? E aqui é onde cai, né, a projeção de x no plano xy, que é esse vetor aqui que vem daqui para cá, tá? Observe que são coisas diferentes. Isso aqui, esse vetor, para varrer a distribuição, esse vetorzinho aqui varia. Isso aqui eu estou observando um ponto fixo do espaço. A projeção dele está nessa direção aqui, nesse ponto, certo? Vou colocar algumas variáveis aqui. Aqui tem a variável θ. Aqui tem a variável azimutal, que subtendida pelo vetor fixo, tá? São os vetores fixos. X está a uma distância r da origem, subtende um ângulo polar θ e um ângulo azimutal, que eu vou botar só uma parte dele, que é φ. Certo? Se você quiser, esse vetorzinho aqui é o vetor radial em cilíndricas, né? Esse é o vetor radial em esféricas. Por outro lado, um vetor que localiza o elemento de corrente esse aqui verdezinho aqui, esse elementozinho aí é o nosso DL', né? Que aparece, o elemento sempre aparece DV, DL ou DS, né? Que seria o DL'. Ele subtende o azimuth, que é variável, φ'. Essa espira tem um raio fixo, né? O raio da espira é, vou pôr aqui para diferenciar. O raio da espira é A, certo? Corrente que circula na espira aí. Então, IA, né? Daí tem esse vetor posição aqui, que é o x', né? Que localiza o elemento de corrente, né? Que é o A, magnitude de x' vezes a R'. A R', que vetor R' é o vetor radial em cilíndricas subtendido pelo azimuth fininho. Tá? Então aí estão todos os elementos necessários para o cálculo da integral. Só lembrando, quem é a integral que a gente quer calcular? O potencial vetor no espaço, né? A é integral de dV', né? A expressão geral é essa, μ0, J de x', 4π módulo. Só que isso aqui reduz, né? JdV reduz-se a IdL. Então, para a espira, isso aqui vai dar integral na espira, né? μ0 I dL', 4π módulo de x menos x'. Certo? Então, essa expressão para o filamento de corrente dá isso aqui, né? Então, observe que eu já identifiquei os elementos, né? Posição x, só lembrando, x aqui, R a R, está aqui, certo? X' é esse vetor aqui, a R'. A R' de cilíndrica, né? Estou lembrando.
D'L' é quem? É o vetor tangente em comprimento, que é o comprimento de circunferência, do arco de circunferência, que é A d'L'. A d'L', vetor azimutal, af'L. Não precisa mais nada, né? Essa seria a forma de calcular o potencial vetor em qualquer lugar do espaço. μ0 I sobre 4π integral, né? De A, né? Eu vou botar o A aqui fora. Aí você pode ficar com d'L', Af'L, certo? Sobre módulo de x menos x', por enquanto, vamos deixar assim, tá? Vamos botar aqui R a R, né? Menos A R. Então, esse é o cálculo integral que a gente precisaria fazer, que não é trivial de se fazer. Né? A filinha depende da coordenada filinha, certo? Depende dessa variável. Isso aqui não depende, o R' também depende de filinha, né? Variável. A R' varia, né? Se você for varrer a distribuição, para cada filinha, uma R' vai ser diferente, né? Certo? Então, essa expressão geral, e calcular essa expressão, tem um resultado para ser calculado, uma expressão série usando funções ortogonais, você pode calcular isso aqui exatamente, mas é uma série infinita. Então, vamos calcular aproximadamente. Então, sob que condições a gente quer analisar essa expressão, né? Mais uma vez, né, eu quero saber situações que você tem de polos microscópicos em relação à escala de variação. Aquelas situações em que essa distância é muito grande em relação ao tamanho da espira, certo? R é muito maior que A, né? A gente pode analisar essa função que atrapalha o cálculo integral, né? Essa função inversa, elevado a menos 1, né? Isso aqui é o que, né? O módulo vai ser raiz quadrada pelo escalar disso com isso mesmo. Vai dar R2 mais A2 menos 2AR. Daí fica um produto escalar desse com esse. Certo? Daí elevado a 1 meio, elevado a menos 1, elevado a menos 1 meio, né? Daí a gente faz aquela famosa aproximação em que você bota em evidência o R, né? Que ele é grande em relação a todo mundo. Vai sair do lado de fora, você vai dar R é menos 1, R2 é menos 1 meio, dá R é menos 1. Vai ficar assim, 1 mais alguma coisa pequena, certo? Chamar de delta. Certo? Quem é esse delta? Bom, delta é o resto que está aqui. Delta é isso aqui tudinho, A2 menos 2 AR, AR escalar AR' sobre R2. Isso aqui é da ordem A2 sobre R2, isso aqui é da ordem A sobre R. Ambos são pequenos. Tá? Então, em primeira ordem, né, isso aqui é R a menos 1, aproximadamente, né? 1 mais delta sobre 2 vezes menos 1. 1 menos delta sobre 2. Tá? Então, essa é a aproximação, né? Então, colocando aqui, vai dar A. Pode fazer assim, vamos para cá. Aqui tá, certo? Só lembrando, né? Integrar isso aqui, ó, A igual a isso aqui, né? μ0 e A sobre 4π. O que mais? Aí vem d'L', Af'L, certo? Mas aqui aparece esse termo aqui que está no numerador porque eu fiz isso aqui, né? Mas aparece um termo aqui que é 1 sobre R, certo? Não depende da integração, R está fixo. Então R, isso aqui sai, tá? Então aparece um R aqui embaixo. O que mais? Aí fica esse termo aqui, eu vou deixar ainda assim, tá certo? Vai ficar d'L', 1 mais delta menos 1.
1 menos delta sobre 2 a filinha. 0 a 2π d filinha 1 menos delta sobre 2 a filinha. Certo? Delta, está aqui a expressão, né? Não vou escrever por enquanto, não. Deixa ela aqui. Certo? Aqui está a expressão para delta. Na verdade, posso até copiar se eu quiser. Daqui. Copiar essa expressão, boto para cá. Ficar vendo ela. Tá aí. Está aqui, tá? Observe aqui, vamos observar algumas coisas antes de calcular alguma coisa. Primeira coisa, d' vezes 1 integral de a' d', 0 a 2π, tá? Esse vetor é variável com a coordenada de integração. Vocês estão lembrados com a integral de a' d', 0 a 2π? É somar vários vetores que tem, né? Ele pode calcular se quiser. Mas a decomposição da filinha é o quê? Quem são as componentes dele? Seno e cosseno. Integral do seno dá zero, integral do cosseno dá zero. Né? Ou seja, só para vocês lembrarem, interpretar corretamente. Integrar a filinha é somar esse vetorzinho aqui. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E essa soma vetorial dá zero. Né? Somar todo mundo, né? Volta ao começo. Então, essa integral aqui dá zero, certo? Integral de 1 dá zero. 1 na filinha d'. Esse termo aqui, a 2 sobre R2, que aparece aqui, né? Integral disso sobre 2, d' a filinha, dá zero também. Então, sobra só esse termo aqui, ó. Menos 2AR sobre R2, sobre 2. Então, só lembrando. Então, A vai dar μ0 e A sobre 4πr, né? Vamos ver o que mais. Vai dar um menos aí, né? Um menos dá mais. 2 cancela com 2. Vai ficar A sobre R, né? Então aparece mais um A, tá certo? Vai ficar A2 sobre R2. Então só sobra esse produto escalar aqui, AR com R', certo? Ainda não fiz, né? Produto escalar do ARzão com a R' vezes a filinha vezes d'. Ok? Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Produto escalar aí. Vamos olhar aqui, certo? A R escalar a R'. Pega o R e decompõe com esse vetor, né, vezes uma projeção, né? Ou seja, seno θ vezes esse, né? Só lembrando, a R aqui seria seno θ, né? Projeção do plano, vezes a Rzinho, mais projeção na direção Z, que é cosseno θ a Z. Então, a R escalar a R' vai ser isso escalar a R', mais isso escalar a R'. Esse aqui dá zero, certo? A Z com a R' dá zero. Vai dar a R com a R', dá seno θ, o Rzinho com a R'zinho, certo? Olha, qual é a produção escalar de dois vetores unitários em que o ângulo é a diferença dos ângulos? Φ com filinha. Vai dar o quê? Cosseno do ângulo entre eles. Ou φ menos filinha, ou filinha menos φ, tanto faz. Esse é o resultado. Tá? Ok? Em resumo, né? Esse aqui vai ser seno θ, cosseno de filinha menos φ. Tá? Então você tem mais uma função que não depende da integração, que é essa aqui. Né? Vai dar A igual a μ0 e A2 seno θ sobre 4πr2
integral de 0 a 2π de cosseno de φ' menos φ a φ'. Certo? Pessoal, vocês acham que é difícil calcular isso aqui? Basta de decompor, né? Cosseno φ', cosseno φ, mais seno φ, seno φ. Daí pega esse aqui, decompõe, né? Seno e cosseno. Daí você calcula e tem outro vetor fixo. E no fim, o que acontece? Se vocês fizerem isso que eu estou falando, certo? Coloquei? Definir, né? Ainda falta definir. Vou bater aqui. Definir. Façam isso, tá certo? Façam esse exercício e mostrem que isso aqui vai dar π vezes a φ. Certo? A φ, quem é a φ? É o ângulo azimutal subtendido pela vetor x, tá? Então x subtende o ângulo AR, o vetor R, né? Se quiser projetar o Rzinho, mas subtende também nesse ponto o azimute, né? Vou botar aqui embaixo, tá? O azimute, que é o Aφ. Não confundir com a filinha, que é o subtendido pelo elemento de corrente que varia. A φ está parada aqui, tá? Então subtende o Aφ. O que ele quer dizer com isso? O resultado da integral da π a φ, tá? Então o potencial vai dar A igual a μ0, eu vou deixar esse π aqui, eu não vou cancelar não, e π a 2 seno θ 4π R2 a φ. Então, uma conclusão importante, antes de a gente olhar para o resto. O potencial vetor, ele está na direção azimutal. A gente faz assim. Ele é como se fosse a imagem da distribuição no espaço. Tá? Como se fosse igual à distribuição, é o espírito dela. No espaço. Ele é a réplica. Porque o potencial vetor está sempre mais ou menos na mesma direção da distribuição. Então, se é assim, ele vai dar potencial vetor assim. Tá? O que mais? O potencial vetor cai com 1 sobre R2. Que nem o potencial escalar cai com 1 sobre R2. Tá? A característica dipolar é essa. Terceira propriedade. Existe uma dependência com o ângulo também, certo? Com o ângulo polar, né? Ou seja, então a propriedade intrínseca dessa espira é uma propriedade vetorial, porque o efeito depende de um ângulo em relação a um eixo que é associado a essa espira, que é o eixo Z. Certo? Né? Se vocês olharem direitinho, né? Aqui é um vetor ortogonal à espira, certo? Aqui está o vetor posição, que é associado ao vetor unitário a R, né? Então, nessa direção de espaço, eu estou observando o efeito, num ponto aqui qualquer. Então, esse é o ângulo de desvio em relação ao eixo, digamos, do eixo da espira, eixo Z, certo? Esse produto vetorial, a Z com a R, dá seno θ a φ. Certo? Então, no fundo, isso aqui é um produto vetorial de AZ com a R. A R diz o quê? A direção do espaço onde eu estou observando. E a Z me dá uma informação dessa grandeza que é vetorial, que o efeito depende de um ângulo em relação a um eixo, associado ao plano da espira, certo? Então, isso aqui vai dar A igual a μ0 e π a 2 AZ. Certo? Isso aqui é uma propriedade intrínseca da espira, porque ela tem corrente, ela tem raio, e ela tem um eixo que é ortogonal a ela. São as propriedades que ela tem. Então aqui, vetorial a R sobre 4π R2. Isso aqui a gente vai chamar de um momento de dipolo magnético, que é um vetor. Certo? Uma grandeza intrínseca, né? Que tem a ver só com a área da espira e a corrente que nela circula, e a direção é o quê? Regra na mão direita. Pega a espira, circula com a mão direita, obtém o eixo do momento. Então, eu chamar isso aqui de M, né? E π a 2, que é um vetor, né? Ortogonal à espira a Z. O que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer com que eu não preciso mais me preocupar com corrente, né? De coisas pequenas, certo? Eu me preocupo com essa grandeza chamada M, momento de dipolo magnético. Momento de dipolo
magnético. As coisas são definidas, né, para mostrar de que forma essas grandezas variam, né? Isso aqui vai dar μ0 m vetorial AR sobre 4π R2. Ou seja, para R muito maior que o tamanho desse dipolo, né, o efeito é esse. É m vetorial AR, você tem a direção do potencial vetor, né, sobre R2. Só lembrando, né? Qual é a semelhança que nós temos com o caso elétrico? O potencial elétrico era o quê? P, produto escalar com a R, sobre 4π ε0 R2. Observe, a estrutura é a mesma, certo? Só que aqui é potencial escalar, produto escalar. Potencial vetor, produto vetorial. Mas as grandezas fundamentais são essas grandezas intrínsecas. Você pode dizer que um átomo ou molécula tem um momento de dipolo, certo? Calcula esse momento. Não importa como está a distribuição de corrente. Vê esse M resultante de cada dipolo, certo? Você tem um efeito de uma molécula, um efeito magnético de uma molécula. Se ela tiver um momento de dipolo, se você tiver um elétron, certo? Calcula o momento de dipolo do elétron, o spin do elétron, né? Calcula esse momento de dipolo. Você sabe que o efeito magnético dele pode ser calculado por essa expressão aqui. Que de A você obtém o B, que é a rotação de A. Tá? Bom? Então vamos parar por aqui. A gente continua a partir daí na próxima aula para fechar esse capítulo aí de magnetostática. Tá?